Ok, pessoal? A gente vai começar hoje uma sequência de aulas. A gente vai falar um pouco sobre noções básicas de estatística. Então, a estatística é um assunto contemplado na prova do Enem. Então, existem algumas questões que envolvem gráficos, cálculo de média, cálculo de moda, mediana, desvio padrão. E a nossa intenção com essa aula é te dar umas noções básicas para que você possa resolver essas questões, ler, interpretar e saber direitinho o que elas estão passando e informando para vocês. São noções básicas de estatística, tá? A gente não vai aprofundar nenhum conhecimento de estatística, mas o que a gente vai fazer aqui nessas aulas é o suficiente para você conseguir interpretar e conseguir se sair bem com as questões de estatística propostas nessas provas, ok? Então aqui a gente começa com algumas informações básicas, iniciais, né? O que vem ser a estatística, na verdade. Vamos fazer o comentário. A estatística é a parte da matemática que se investigam processos de obtenção, organização e análise de dados sobre uma população ou uma coleção de seres quaisquer e métodos de tirar conclusões e fazer predições com base nesses dados. Então, conforme está dizendo aqui, a estatística é uma parte da matemática que tem essa característica de organizar dados, através da organização de dados, obter certas informações e com essas informações interferir no estudo dos dados que estão sendo coletados. Outra informação, outra definição: população ou universo estatístico, conjunto de tudo o que se interessa ao estudo de um problema de pesquisa, segundo alguma característica pré-selecionada. E a amostra, qualquer subconjunto não vazio de uma população, ou seja, qualquer parte não vazia de uma população. Vamos seguindo com a nossa aula e essa ideia de população e amostra fica melhor caracterizada. Aqui tem um bom exemplo. Imagine aqui uma empresa que produz latas de leite em pó contendo 1 kg. Então, as latas que essa empresa produz, um lote dessas latas, corresponde à população. Se você for fazer uma pesquisa a respeito dessas latas, uma pesquisa do tipo se realmente elas possuem 1 kg, se elas são feitas do mesmo material, a forma dessas latas são sempre do mesmo tipo, no caso aqui cilíndricas, você não precisa pegar todas as latas do lote, provavelmente são muitas. Então, às vezes, pegando uma parte dessa população de latas, você consegue uma boa informação a respeito da sua pesquisa, dos seus objetos pesquisados. Então, a amostra é simplesmente uma parte dessa população onde você vai realizar o estudo, ok? E cada lata envolvida a gente chama de objeto pesquisado. Então, nós temos, né, a população e uma parte dessa população que você selecionar, você chama de amostra, amostragem. Seguindo, quando você decidir o tipo de pesquisa que vai fazer, o que você pretende perguntar, o que você pretende pesquisar, selecionar, você precisa expor tipos de variáveis que você vai estudar. E existem as variáveis chamadas variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Aqui está definindo cada uma delas, vamos fazer uma leitura para você entender o que significa cada uma dessas variáveis. Então, primeiro, a variável tem por característica apresentar uma variabilidade quando são realizadas sucessivas mensurações. Então, né, se você for pesquisar algo, claro que se você fizer várias medições, então essa variável você vai obter valores diferentes para essas medições. Digamos que você queira fazer uma estatística ou um estudo sobre as alturas dos alunos do 2º ano de uma escola. Então a sua variável estudada vai ser a altura, o comprimento dos alunos. E claro que à medida que você for medindo as estaturas dos alunos, o valor vai mudando. Não é possível que todos os alunos do 2º ano daquela escola tenham a mesma altura. Então, o nome já está dizendo, variável. À medida que você for medindo as estaturas, o valor vai se alterando, vai
vai variando. Essa variável ela pode ser qualitativa. Aqui está a definição do que significa isso. Caracterizada numa pesquisa por se referir a avaliações subjetivas. Os dados são coletados a partir de qualidades ou atributos dos elementos pesquisados. Por exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, são atributos sexo, masculino, feminino, são atributos subjetivos e a gente chama de variável qualitativa. Já a variável quantitativa é caracterizada numa pesquisa por se referir a avaliações mais objetivas, de caráter numérico. Medir a estatura, medir o peso e assim sucessivamente. Se tem uma resposta sendo um número real, você tem o que a gente chama variável quantitativa contínua. Representa dados provenientes de uma medida, ou seja, expressa por um número real. Por exemplo, a estatura, a massa, mas também tem a variável quantitativa discreta, que representa dados provenientes de contagem, ou seja, é expressa por números inteiros. Por exemplo, a pesquisa a respeito do número de irmãos dos alunos da primeira série da escola X. Então, você vai perguntar para cada aluno dessa primeira série quantos irmãos ele tem. E aí a resposta, obviamente, vai ser um número inteiro. 2 irmãos, 1 irmão, nenhum irmão e assim sucessivamente. Então, aqui está o que é uma variável e os tipos de variáveis que nós podemos ter, as qualitativas, que são expressas por um atributo, e as quantitativas, que você tem a resposta sendo um valor numérico proveniente de uma medição. E as quantitativas podem ser discreta, quando você tem uma resposta um número inteiro, e ela pode ser contínua, quando ela é expressa por um número real. Aqui tem um exemplo, para deixar um pouco mais claro essa ideia de variáveis. Então veja, ó, em um hotel para animais, há 500 animais cadastrados. Foi feita uma pesquisa sobre seu porte, raça e idade. Também foram verificados o número de banhos, de tosas durante o ano e o tempo em que costumam ficar hospedados no hotel. Para isso, foram selecionados de modo aleatório, ao acaso, 260 animais. Então, temos 3 perguntas para responder. Primeira pergunta, determine a população e a amostra dessa pesquisa. Então, a população é a quantidade de animais que você tem hospedados lá. 500 animais seria a sua população, o seu objeto estatístico, ok? E a amostra é a quantidade de animais que você selecionou para fazer a pesquisa. Então, você tem um total de 500 animais, seria a sua população, e os 260 animais que você selecionou para fazer a pesquisa seria a sua amostragem, a sua amostra. Identifique as variáveis qualitativas estudadas. Qualitativas são aquelas que são expressas por um atributo, uma qualidade. Então, vamos lá. Ó. Foi feita uma pesquisa sobre seu porte. Então, isso é qualitativo. O seu porte, acredito que seja um animal de porte pequeno, um animal médio, um animal grande. Então, isso aqui não expressa um número. Então, é uma variável qualitativa. Raça também é uma variável qualitativa. É a raça do seu animal que está sendo pesquisado. É um pastor alemão, é um bulldog e assim sucessivamente. A idade já é uma variável quantitativa. No caso, quantitativa contínua, porque não necessariamente vai ser um número inteiro, porque você pode ter um animal que tem 2 dias de nascido, um animal que tem 1 mês e meio, um animal que tem 3 anos e meio. Então, você vai ouvir uma resposta numérica e um número real, ok? Então, idade seria uma variável quantitativa contínua. Também foram verificados o número de banhos. Aqui temos uma variável quantitativa discreta, porque você vai ter como resposta um número inteiro. Quantos banhos no dia ou na semana o seu animal toma naquele hotel?
Então, alguém vai te falar 1 banho, 2 banhos, 3 banhos e assim sucessivamente. Então, número de banhos seria uma variável quantitativa discreta. E assim vai. Número de banhos, número de tosas também é quantitativo discreto, que vai te dar um número inteiro. E o ano, o tempo que costumam ficar hospedados. O tempo aqui já seria contínuo, né? Porque pode ficar hospedado 2 horas, que é uma fração do dia, pode ficar hospedado 1 dia e meio, pode ficar hospedado 3 meses. Então, isso pode ter como resposta um dia ou uma fração do dia, 1 mês ou uma fração do mês e assim sucessivamente. Então, o tempo que eles costumam ficar hospedados seria uma variável quantitativa contínua. E aí, reconheça e classifique as variáveis quantitativas estudadas nessa pesquisa. Na verdade, já respondemos, né, a letra B e a letra C à medida que a gente foi lendo o texto, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar a falar do assunto e veremos mais algumas coisas envolvendo estatística.